Bom, a gente vai fazer uma questão do ENAD 2019 e é a questão número 24. O consumo de água de um município varia significativamente ao longo das horas do dia. Com o avanço tecnológico e o surgimento de modernos medidores de consumo, inclusive os digitais, com a transmissão de dados online para as centrais de saneamento, tem sido possível estabelecer parâmetros mais precisos sobre a variação do consumo de água ao longo do dia. Essa variação precisa ser corrigida no dimensionamento da rede de distribuição de água. Para tanto, é comum fazer o uso do coeficiente da hora de maior consumo. Ou seja, a gente precisa usar o coeficiente da maior hora de consumo. Se a gente olhar aqui, qual que é o maior pico, olhando nesse gráfico, e olhando aqui no eixo Y, ou no eixo X, né? Que é esse eixo aqui, né? Qual que é a maior hora de consumo que a gente tem? A gente tem que a maior hora tá entre o 10 e o 12, porque o meu pico de consumo tá bem aqui, correto? E a gente tem que a nossa média a gente tem a vazão sendo 8, correto? Que é a nossa média que tá nessa linha. Definindo como relação entre o consumo máximo e o consumo médio ao longo do dia. Ou seja, ele quer que a gente faça uma relação entre o consumo máximo e o consumo médio, correto? Para a gente saber o consumo, a gente precisa da vazão, se a gente quer saber o consumo. Então, se a gente quer saber o consumo máximo e o consumo médio, a gente tem que olhar para o nosso eixo Y. Só que para a gente poder usar os valores, lembra que ele falou aqui, ó, que o maior consumo que a gente vai usar vai ser referente o maior pico da hora do dia. O maior pico que a gente tinha falado tá aqui, né? Então, se a gente olhar para o nosso gráfico, a gente consegue encontrar o nosso consumo máximo. O nosso consumo máximo é a vazão, né? Então, como a gente já definiu que a maior hora do dia está no pico de 12, correto? A vazão de 12. E o nosso consumo médio é qual que a gente tinha falado? Nosso consumo médio é o de 8. Com isso, a gente consegue fazer os cálculos e achar o nosso coeficiente da maior hora de consumo. Então, a gente tem que pegar. Ele falou que a relação que a gente tem que usar é o coeficiente da maior hora, o consumo máximo, né? E o coeficiente médio ao longo do dia. Então, a gente tem que é 12, né? Que é o nosso pico de uso, dividido por 8. Fazendo a relação, né? Ficou 12 dividido por 8, porque 12 é o nosso consumo máximo e 8 é a nossa média. Com isso, se a gente fizer os cálculos, né? A gente encontra 1,5, que é a mesma coisa que 3 sobre 2, correto? Logo, a nossa alternativa correta é a letra D.